Você está no canal do programa Vida em Cristo, eu sou André Wagmark e hoje vamos falar um pouco sobre arrependimento, conversão e batismo. E você pode aí se inscrever no canal, que sempre quando for lançado um vídeo novo você vai ser notificado. E hoje, né, a gente dividiu aí em algumas lições essas semanas, né? Lembrando que não é um curso teológico, mas a gente está abordando de maneira rápida, fácil, simples, sobre alguns conceitos básicos que todo cristão deveria conhecer. Lição 4 hoje, né? Arrependimento, conversão e batismo. Então a gente dividiu o vídeo de hoje, né, em arrependimento, confissão, conversão e batismo, que na verdade eu coloquei como uma trajetória até chegar o batismo. Algumas pessoas podem se perguntar, né, quem pode ser batizado e quando pode ser batizado, né? Será que existe um tempo certo para ser batizado? Bora ver o que a palavra nos fala. E Mateus 3, capítulo 3, né, versículo 1 e 2 fala: Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. E ele dizia: arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. João Batista, ele veio abrir o caminho, né, antes de Jesus Cristo aí, e ele pregava basicamente aí sobre o arrependimento. Então a gente tem que entender que todo cristão ele deve passar pelo arrependimento sincero. Não existe ninguém que não tenha nada o que arrepender, né? Lembrando que a gente tem os nossos pecados e o pecado, né? O pecado original da humanidade também. Mas todos nós, antes de convertermos, né? Para a gente ter os nossos pecados perdoados, a gente deve primeiro se arrepender. E essa era a mensagem básica que João Batista pregava. Arrependam-se. E eles eram batizados nas águas ali onde João Batista ali ficava. Então, o arrependimento, na verdade, ele vem a ser uma confissão. O batismo vem a ser uma confissão, né? Uma confissão pública ali do seu arrependimento. Todos nós temos de que arrepender. E a confissão. Né? Algumas pessoas podem perguntar, né? Confessar a quê? Eu gosto de colocar aí que existem dois tipos de confissão, né? Bora ler primeiro Mateus 3, 5 e 6 aí. A ele, continuando João Batista, né? A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão, ali onde no deserto João Batista ficava ali, né? Ele ficava pregando: arrependam-se. Então, o arrependimento, ele inicia com a confissão, o reconhecimento dos seus pecados. Existem tipos de confissão, né? A gente pode confessar os nossos pecados a Deus. Ele deve confessar os nossos pecados a Deus, diretamente a Deus. A gente pode orar, confessar, pedir perdão. É o primeiro tipo de confissão que todos nós devemos fazer. E assim ali a confissão pública do pecado. São dois tipos de confissão e cada um tem aí uma função, né? Mas ali, quando João Batista colocava, arrependam-se, o início da demonstração do verdadeiro arrependimento é a confissão. Porque se a gente não reconhece o que realmente há de errado em nossas vidas, será que nós estamos arrependidos? Ou nós estamos apenas com remorso das consequências do pecado? Essa é uma questão para a gente avaliar, né? Será que nós estamos arrependidos pelo que estamos vivendo em consequência dos pecados? Ou nós estamos arrependidos pelo pecado em si, né, em sua essência, né? Será que o nosso pecado desse certo? Vou colocar assim: será que o nosso pecado desse certo, a gente estava arrependido? Bora analisar a nossa vida, né? Então ali no Jordão ele chamava para o arrependimento e as pessoas se confessavam e eram
batizados. Então, o segundo passo aí, né? Arrependimento, confissão, para depois chegar no batismo. E a outra função da confissão, Tiago 5,16, fala, né? Portanto, confessem os pecados uns aos outros e orem pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Olha só, confessem, lá estava confissão de pecado, de uma forma geral, né? A gente pode confessar o nosso pecado a Deus. E algumas denominações colocam até o confessar para um líder eclesiástico, um líder religioso, né? Mas aí ele fala de confessar uns aos outros. Por exemplo, eu cometi algo contra você, algum pecado contra você. Além de pedir perdão a Deus, eu também tenho que pedir perdão a você. Porque isso vai gerar o quê? Além de gerar a salvação, né, da confissão do pecado para Deus, que Deus perdoa, essa confissão entre uns e os outros, eles levam à cura. Eles levam à cura. Devemos entender que nós vivemos em sociedade, em comunidade. Quando um pecado ele é confessado, ele gera libertação. Não só para quem é pedido, né? A gente pede perdão a alguém, né? Confessa o pecado, pede perdão a alguém, ali gera uma reparação para aquela pessoa ofendida, mas também gera um processo de cura para nós mesmos. Então, o perdão, né, a confissão do pecado, ela gera cura, como fala a palavra, tanto para quem recebe quanto para quem faz o pedido de perdão, confessa o pecado. Então, é o segundo passo, né, a confissão dos pecados que a gente deve passar. E a conversão. A conversão, na verdade, é uma mudança de rota, né? O que a gente, principalmente evangélico, usa muito isso, né? Converter, esse termo. Na palavra tem isso, né? Em 2 Crônicas 7,14 fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha, muito conhecido, né? Esse versículo muito conhecido. Ele fala converter dos seus maus caminhos. Então, conversão nada mais é do que uma mudança de rota. Ou seja, você vai sair de um caminho pecaminoso e entrar num caminho de retidão, num caminho de obediência. Eu sair de um caminho, imagina uma estrada, né? Tá a setinha aí mostrando. Imagina uma estrada, você tem dois caminhos. Você está caminhando numa estrada de chão e você vira à direita ou vira à esquerda para pegar uma estrada asfaltada. Então foi uma mudança de rota, foi uma conversão. É isso que é converter. Converter não é só levantar a mão e frequentar uma igreja. Conversão é mudança de rota, é mudança de vida, mudança de comportamento. E a palavra fala no versículo: se vocês converterem dos seus maus caminhos, aí Deus fala, né? Então o quê? Eu o ouvirei dos céus. Deus ouve se a gente converter, mudar de rota, ser obediente. E perdoarei os seus pecados. Então, o verdadeiro arrependimento, ele vem movido, né? Ele vem seguido de mudanças na nossa vida. Não adianta a gente ficar pedindo perdão eternamente pelo mesmo pecado e não mudar. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, é arrependimento, confissão e conversão. Mudança. Imagina alguém na sua convivência, né, social, aí, ou família, ou trabalho, seja o que for. E a pessoa comete o mesmo erro com você toda vez é o mesmo erro. Aí ele erra uma vez, fala desculpa, perdão, aí você perdoa. Aí na segunda, desculpa, perdão, você perdoa. Chega, quando passa muito você já está o quê? Enfadado, né? Você vai falar para a pessoa, se você pede sempre perdão pela mesma coisa e nunca muda. E Deus também quer mudança. Deus é misericordioso sim, mas Deus quer gerar mudança em nossas vidas. E o batismo? Aí
entra um ponto, né, que a gente até questiona. Muitas denominações têm um tempo, né? Você tem que esperar certo tempo para poder se converter. Mas o que fala a palavra? Existe um tempo certo? Será que a pessoa se arrependeu? Ela tem que passar por um período probatório, né, para descer as águas, para ser batizada? E aí? Quem pode ser batizado, né? Marcos 16, 15, 16 fala: E disse-lhes: Vão pelo todo mundo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Olha só como é que coloca. Quem crer. Então, para batizar tem que crer, né? Crer no ato, crer em Cristo, crer na salvação vinda de Cristo. Será salvo, mas quem não crer será condenado. E aí? O batismo, ele é uma etapa na nossa vida que todos nós, né, devemos passar. Até Cristo passou. Depois eu vou voltar nesse versículo sobre uma questão de quem não for batizado nas águas, ele vai ser salvo. Depois a gente volta nisso. Aguarde aí. Mas bora lá. Então todos nós devemos passar pelo batismo, né? Até Jesus Cristo passou pelo batismo. E fala o texto, né? Mateus 3, 13 e 17. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João Batista, Jesus, o próprio Cristo. João, porém, tentou impedir, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Já de outro batismo, né? Batismo no fogo. Respondeu Jesus: Deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim, então olha só, vou parar por aí por enquanto. Jesus, o que João falou? Você não tem pecado para perdoar, você é o Filho de Deus. Como você vai passar pelo batismo? O batismo nas águas é batismo de arrependimento. Você vai arrepender de quê? E Jesus fala: Não, eu tenho que passar para ser cumprida toda a justiça. Todos nós devemos passar pelo batismo, pelo arrependimento. Até mesmo Jesus, Deus, que não tinha de que se arrepender, ele passou por esse ato de batismo. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Esse é o meu Filho amado, em quem me agrado. E foi o início do ministério de Jesus. Esse foi o início. Então, quem pode batizar, né? Quando pode batizar? Se não batizar, a pessoa não vai ser salva? Se ela se converteu? Primeiro, quem pode batizar? A palavra fala, né? Quem crer, quem tiver fé. Quem se arrepender. Quem se arrepender. Não adianta nada a gente descer nas águas e não se arrepender. Aquele ato público feito, ele não vai ter valor nenhum. O batismo, na verdade, é o quê? O batismo é um sepultamento, né? É um sepultamento em águas. Ali simboliza o sepultamento de uma vida pecaminosa. E quando a gente sai do batismo, a gente o quê? Está demonstrando que vai ter uma nova vida em Cristo. A gente se arrependeu, enterrou toda aquela vida anterior e vai ter uma nova vida em Cristo. Então, por isso que geralmente ali era feito o batismo em rio. Eu sei que algumas denominações utilizam aspersão, né? Ou só joga a água sobre a cabeça, né? Mas ali no rio, a pessoa entrava totalmente em água, ou seja, sepultava em água e saía. Esse era o símbolo do batismo, né? Ou seja, a água cobria ele totalmente. E então esse é o símbolo do batismo. Quem pode batizar? Quem crê e se arrepender. Existe tempo que a pessoa tem que esperar? Então, bora lá. Eu sei que é costume, né, de muita denominação
falar o quê? A pessoa se converteu, levantou a mão, se arrependeu e a gente fica esperando ali a pessoa demonstrar fruto de mudança na vida para ser batizado nas águas. Olha só, bora tomar meu cafezinho aqui. Molhar minha garganta com café quentinho. Porém, na palavra não fala isso. Na palavra de Deus não fala em tempo para batizar. Como eles faziam? Eles pregavam a palavra, a pessoa se arrependia, cria, se arrependia, e naquele mesmo momento, no mesmo dia, eles iam para um rio local, né? Para a localidade de rio. Eu sei que hoje em dia algumas igrejas têm o tanque, né, no próprio igreja, outras não têm. Então, por um meio de facilidade, né, geralmente se agenda uma vez por mês ou quando tiver pessoas, uma data para fazer esse ato. Mas, pela palavra, não há impedimento algum de esperar um tempo. Por exemplo, bora lá. A pessoa tem algum vício, né? Principalmente os vícios públicos. Aí a gente fala o quê? Primeiro a pessoa tem que parar de beber, tem que parar de fumar, tem que parar de ter hábitos que a sociedade condena como pecado, para depois passar pelas águas, né? Mas o batismo, ele é o início da nossa caminhada com Deus. Se a gente pensar hoje, né? Hoje mesmo, após de anos de conversão e batizado, nós ainda temos muito o que ser transformado por Deus. Então é uma caminhada por Deus. E o batismo é o início dessa caminhada. Ah, André, você está falando da sua cabeça isso. Não, bora lá. Bora para a palavra. Atos 8:36. O batismo do eunuco, né? Seguindo eles, caminhando fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem pede que seja batizado? Esse ele estava pregando, né? Filipe, né? E Filipe vê um eunuco lendo ali o livro de Isaías, né? Eles não tinham o Novo Testamento, eles tinham o Antigo Testamento. Ele estava lendo o livro de Isaías. E ali, quando Filipe fala com ele crê e pede, né? Fala, aqui tem água, eu creio, né? O que impede eu ser batizado aqui mesmo? E Filipe respondeu, é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Filipe não perguntou, e aí? Bora esperar um tempo para ver se esse eunuco vai mudar o comportamento. Naquele mesmo momento em que ele confessa a fé em Jesus Cristo, ele passa pelo batismo. Não há tempo, não há impedimento. Se a pessoa crê verdadeiramente, aceita Cristo, aceita a mudança, ele pode ser batizado. É o que a palavra nos fala. E outro ponto, né, que as pessoas podem se perguntar. E se eu morrer sem batizar nas águas? Ou se alguma pessoa morrer sem batizar? Olha só, todos nós que confessamos, arrependemos, nós temos que cumprir isso, né? Até o próprio Jesus cumpriu. Mas existem casos excepcionais, exceções, bora pôr como exceções. Exceções. Vamos dizer, uma pessoa acaba no seu leito de morte ali, né? No hospital, ou seja, qual for. Ele aceita Cristo, alguém prega para ele aceita Cristo, só que ali não dá nem tempo dele ser batizado. Ele vai ser condenado porque não teve tempo de ser batizado? Ele aceitou a Cristo, se arrependeu. Se a gente pegar o texto até da própria crucificação de Cristo, ali tinham dois criminosos, né? Um à direita e outro à esquerda de Jesus Cristo. E ali os três crucificados, um zombava de Cristo e o outro reconheceu Cristo como Filho de Deus.
E naquele mesmo momento, naquela demonstração de fé, Cristo fala para ele: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. No paraíso. Esse caso, né, de exceção, ele não teve tempo de passar pelo batismo de águas, mas ele conheceu a Cristo, reconheceu a Cristo e se arrependeu dos seus pecados, mesmo em últimos momentos. Mas nós não devemos pegar essa exceção, né, essas exceções como padrão. Porque eu te pergunto, se você tem a oportunidade de cumprir esse mandamento de batismo, por que não faz? Algo de errado tem. Concorda comigo? Algo de errado tem. Então, se você tem a oportunidade de descer as águas, cumprir esse mandamento, por que não faz? Algo de errado tem aí, né? Alguma coisa, ou até mesmo você não tem certeza, né? Então, da sua fé, aí é uma coisa de esperar realmente. Mas e outra pergunta, né? Já ia esquecendo. Por que geralmente evangélicos, né, não batizam crianças, né? Não é uma questão de idade, né? Será que existe uma idade certa? Porque olha só, a gente pega nesse entendimento. Para a pessoa passar pelo arrependimento, ele deve ter o quê? A consciência do seu pecado. E com qual idade a criança ela passa a ter conhecimento, o entendimento do seu pecado, entendimento de conversão? Essa seria a idade ideal para ela passar pelo batismo. Agora, quando nossos filhos, né, nascem, a gente vai lá e pede a bênção de Deus, né? Que Deus abençoe, faz aquele ato de que Deus abençoe o filho. Mas o batismo em si, ele é feito quando a criança ou a pessoa ele tem entendimento daquilo, certo? Então, se inscreva no canal, você pode acompanhar a gente pelo esse canal. Então, se você se inscrever, você vai ser notificado quando a gente lançar um vídeo novo. Curte o vídeo, manda um comentário aí, né? Talvez você tenha alguma pergunta, até sugestão